Bem-vindos, pessoal, ao nosso primeiro episódio do Mindcast. Hoje vamos falar um pouco sobre o Mind, sobre funcionalidades, tendências e as pessoas que estão por trás desse incrível projeto. Por favor, Fernando, se apresente. Bom, muito obrigado por estar aqui, Valmir, Ângelo, Vitão. Obrigado pela palavra aí. Eu sou o Fernando Tomaso, sou CFO da ITWS, faço parte do conselho também de consultivo, né, da ITWS, sou presidente do conselho. Sou responsável também pela torre de finanças e controladoria do Mind, né, então, e a gente que faz essa projeção, né, de toda a parte financeira e contábil do sistema, né. A gente está nessa batalha aí, né, de fazer o melhor para o nosso cliente, né, trazendo tecnologia, trazendo inovação há mais de 15 anos, né, com uma experiência de mais de 30 anos, e a gente quis brincar com isso, né, de fazer o melhor de tudo aquilo que a gente viu no mercado e fazer o melhor, fazer o que é aquilo que seja fácil, né, e didático para o nosso usuário, né, ok? Perfeito. Então, prazer, né? Muitos de vocês já me conhecem, eu sou o Valmir Almeida, sou gestor da área de serviços, especialmente focado nas questões de PMO, gestão de projetos, e também o desenvolvimento da torre de manufatura. Então, as questões de manufatura, gestão industrial, gestão de qualidade, assistência técnica, que é uma coisa que nós estamos projetando em relação ao nosso produto. Então, tudo isso parte da nossa equipe, né? Então, realmente é um desafio nós estamos desenvolvendo aqui a nossa solução, mas ao mesmo tempo também é algo muito prazeroso, né? Trazer contribuições, pesquisar coisas novas e trazer para dentro do produto. Basicamente, eu tenho muita orientação à pesquisa, né? A conhecer coisas novas e introduzir dentro do sistema, né? Até por formação e por preocupações mesmo acadêmicas que eu tenho extra empresa, né? Então, realmente é uma alegria estar aqui junto com os meus amigos que fazem parte desse grande trabalho que é desenvolver o Mind RP. Bom, sou o Ângelo Freitas, sou o diretor de serviço da empresa e sou responsável pela torre de logística, que também engloba a parte fiscal, aí, que vai ter muitos desafios aí ao longo de 2025 com reforma fiscal e tudo mais. E assim, nós três aqui já nos conhecemos há 30 anos, Valmir? Por aí. 30 anos. 30 anos, o Fernando um pouquinho menos, né? Já é mais que muito casamento que tem por aí, né? E a gente está junto nessa batalha para desenvolver o sistema, né? A gente sempre foi do ramo de RP, né? Todos ex-consultores de RP, e agora estamos trazendo para o Mind aí toda a nossa bagagem, experiência para desenvolver um produto que atenda o mercado, já corrigindo os erros que a gente viu na nossa experiência aí com outros sistemas que estão por aí. E é isso. E vamos começar nosso bate-papo aqui. Perfeito, pessoal. A gente vendo que as pessoas por trás do Mind, né? Pessoas que fazem esse projeto acontecer, que fazem tudo do melhor que a gente pode esperar desse grande RP. E eu já vou começar perguntando para vocês sobre os problemas que vocês resolvem no dia a dia das empresas, os grandes pepinos que aparecem ali para vocês destrincharem, desenrolarem. Como é que é isso? Eu vou passar a bola aí pro Ângelo e pro Valmir, né? Que a área de logística, a área de manufatura são as mais, eu diria para vocês, assim, complexas, né? E mais customizadas, né? Hoje em dia, né? E o Mind, ele tem uma abrangência muito grande, né? Em todos os segmentos aí. E tem dado bastante resultado, certo, Valmir? Certo. Eu vou falar um pouco, então, pela área industrial, qualidade, né? Algumas das coisas que são complexas nessa área e problemas que nós tentamos resolver, né? Todas as empresas, elas têm diferentes formas de conduzir a gestão industrial. Então, algumas são do ramo químico, então tem preocupações de rastreabilidade, preocupações voltadas com controle de segurança de produtos perigosos. Indústrias metalúrgicas, o segmento eletrônico trabalham de uma maneira diferente, inspecionam produtos de maneira diferente. Então, só isso já é um grande desafio. Mas um dos grandes problemas que nós enfrentamos é que, muitas vezes, as empresas têm uso e costumes que, hoje, as legislações que estão cobrindo as questões industriais exigem alguns controles adicionais. E nem todos os gestores industriais, às vezes, estão cientes ou estão atentos a essa demanda que o governo, às vezes, exige na área de custos, na área de controle de gestão de estoques, na área de produção. Então, isso acaba sendo um grande desafio. Outra coisa também que é bastante complicado de administrar é que, às vezes, as pessoas pensam em metodologia de custo
por exemplo, imaginando um modelo de custo que muitas vezes também não é compliance, não é adequado ao que a legislação pede, né? Então, nós temos um grande desafio de ouvir o que o cliente quer, né? E trazer essa boa prática, né? Que não é somente uma boa prática, é recomendações mesmo de órgãos públicos, de legislação, né? Para que eles possam ajustar o processo deles, tanto tendo produtividade dentro de casa, que isso é importante para todo cliente, mas também ficar atento e compliance ao que o governo exige. Essa é uma preocupação que nós temos e acaba sendo muitas vezes um grande desafio. E você, Ângelo, na área fiscal, hein? Que Então, desafio, hein, Ângelo? agora, a partir de 2025, tem que começar a fundir os neurônios aí para pegar tudo que for regulamentado nessa reforma fiscal para passar a incluir no Mind. Né? Que, afinal de contas, a gente, a partir de 2026, não vai ter mais 5, vai ter 7 impostos, né? Que é na reforma fiscal, que o intuito é substituir os impostos que a gente tem hoje, ICM, IPI, PIS e COFINS, substituir pelos 2 IVAs, mas durante cerca de 7 a 10 anos, não lembro agora, a gente vai viver com 7. Vai ser os 5 e mais os 2 IVAs para a gente trabalhar. Então, 2025 vai ser um ano, né, que vai ser adaptar o Mind justamente para essa nova realidade, fazer todo o tratamento fiscal. O Mind RP ele gera SPED, gera o SPED ICMS IPI, gera o SPED PIS/COFINS, SPED contábil, e todos esses Reinf, livros, né? além da própria nota Reinf, e isso daí a própria nota fiscal eletrônica deve mudar, né? E a gente vai ter que atualizar todo o sistema para, no início de 2026, já estar preparado para essas mudanças. É um sistema que está vivo ali, né? Ele vive se atualizando. Não, é que infelizmente a área fiscal do país está viva, né? Se ela tivesse em coma, paradinha, bonitinha, seria melhor, né? Não mexessem tanto na regra, né? Porque para melhorar vai ser uns 7 anos de caos, com 7 impostos. Já não chega os 5, né? Essa loucura que é a parte fiscal do Brasil, já não chega o que a gente tem de legislação para tratar, ainda vai ter que tratar mais 2 impostos aí que ainda estão... O governo ainda está mexendo nas regras, né? Fala um pouquinho também, Ângelo, da área aí de logística, né? Porque assim, ó, o que a gente vê muito, você falou um pouquinho também da experiência em outros RPs que a gente já participou, né? A gente vê que nessa área de logística existe um enorme nível de customizações em outros RPs, né? E no Mind eu não vejo isso, né? Vejo que nosso produto praticamente ele se encaixa a vários segmentos sem customizações. Então, o que se dá isso, né? É a forma abrangente que foi desenvolvido essa área? Fala um pouquinho sobre Nessa isso. parte, o que acontece? A gente já tem muito desenvolvimento feito ao longo desses anos para englobar grande parte das rotinas que aparecem para a gente vindo dos clientes, né, das necessidades dos clientes. É que nem como o próprio Valmir já conversou várias vezes. A parte fiscal, contábil e financeira geralmente é muito parecida entre todas as empresas. Geralmente na parte de logística e manufatura que elas se diferenciam. Se diferenciam muitas vezes até por gosto do cliente, né? Às vezes você pega 2 metalúrgicas, elas poderiam trabalhar do mesmo jeito, mas trabalham diferente por conta da mentalidade do usuário, do gestor, né? Mas ainda assim querem trabalhar diferente. Mas assim, do começo até agora, teve bastante evolução no sistema. A gente a cada cliente novo que a gente foi pegando, foi desenvolvendo novas rotinas, novas formas de trabalho. Nossas telas de parâmetros têm trocentos parâmetros justamente para procurar se adaptar à realidade de cada cliente. E vira e mexe ainda surge uma novidadezinha, né? Cada segmento que se entra, né, a gente tem que adaptar, né? E às vezes nem isso, às vezes é questão de regra de negócio, mesmo que nem, por exemplo, tratamento de comissão de vendedor. A gente tem mais de 10 fórmulas diferentes, mais de 10 formas diferentes de comissionar um vendedor. E vira e mexe, a gente passa por algum cliente que surge uma modalidade diferente e a gente acaba incorporando aquela modalidade, né? Eu espero que chegue um dia que a gente consiga não criar formas novas de comissão, mas vira e mexe ainda aparece uma forma nova. E assim vai. Mesma coisa a parte de movimentação, né? E é tudo sempre estudado para quando a gente faz uma incorporação no sistema, que aquela incorporação tem a chance de funcionar em outros sistemas. Ontem mesmo, numa visita num cliente, nós vamos conseguir aproveitar um desenvolvimento que foi feito para um cliente anterior, nós já vamos conseguir aproveitar a mesma rotina, ainda vai ter alguma
alguma customização, alguma adaptação mais mínima, graças ao esforço que já foi feito anteriormente. Legal. E é sempre assim, procurando ver o que é realmente novidade, que tem um ganho para o sistema, a gente incorpora, assume no sistema e fica para a nossa base instalada também no futuro, que venha querer usar um recurso parecido ou o mesmo recurso. Produto padrão, né? Isso é Vira importante. produto né? padrão. Eu, Vira foi produto um padrão. outro ponto, né, que a gente sempre pega também aí na parte de quando vai fazer a prospecção de venda, que os clientes não aguentam mais ficar pagando por customização, né? Então no Mind é assim, a gente coloca isso como produto padrão, né? E falando um pouquinho da parte de finanças e controladoria, puxando o gancho que você falou, né, Ângela, assim, é praticamente padrão em todos os clientes, né? Então, o que nós fizemos dentro do Mind? Tentar deixar o mais simples possível para o usuário final, né? Então, de uma forma rápida, fluida, né? Então, todo mundo que usa o Mind hoje fala isso, né? Poxa, é muito fácil, eu não preciso ficar comprando treinamento ou fazer qualquer tipo de adaptação, né? E aí a gente também, com a parceria com o pessoal da Falcon, né? Um abraço aí para o Rafael, para o Eduardo. A gente conseguiu ali dar um resultado melhor, né, mais palpável ali para o cliente. Então, com isso, eles conseguem extrair mais informações, fazer análises, né, e dar uma melhor visibilidade para o nosso usuário, né? Certo. Entrando nesse assunto, eu queria saber de vocês. A gente escuta muito falar de RP. Queria saber, assim, o que vocês veem como aquele diferencial do Mind, que o Mind ele se sobressai nisso, que a gente vai entregar para o cliente aquele diferencial que o cliente espera. Queria saber na opinião de vocês. Hoje, embora a gente tenha alguns concorrentes que façam algo parecido, mas que nem do Mind. A primeira coisa na parte de infra, né, de infraestrutura, que o Mind hoje, como ele é acessado via web, o cliente não precisa ter um servidor para instalar o sistema. Então, nesse ponto, a gente já elimina de cara vários custos que o cliente teria com alugando um servidor, seja interno, seja comprando um servidor interno, seja alugando um servidor externo para manter o sistema. Então, nessa parte de infraestrutura, a gente já gera um custo bem mais baixo. Segunda vantagem que eu vejo é o seguinte, hoje, né, com a experiência que a gente incorporou no sistema, nós temos vários recursos no sistema, que sistemas para empresas de mesmo porte, que são oferecidos para empresas do mesmo porte que a gente atua, não oferecem o mesmo nível de recurso que a gente tem. Até da manufatura que o Almir pode falar, o que a gente tem na manufatura, vários sistemas concorrentes hoje nosso não tem, né? Mesmo na logística também a gente hoje está bem mais evoluído, né? Hoje em termos de quantidade de recursos que a gente oferece para o nosso usuário, geração de relatório. A maioria dos nossos relatórios, mais de 90%, a gente gera com opção de exportar para Excel, ou seja, se aquela visão que o usuário tem no relatório não é exatamente o filtro, não é exatamente a seleção que ele quer, ele consegue gerar em Excel e trabalhar esse relatório para ter a visão que ele quer. A parceria com o Falcon também foi nesse sentido, justamente para o pessoal extrair informação e trabalhar gerencialmente essa informação. A parceria do Falcon foi muito importante também, porque com o BI é uma ferramenta poderosa para o pessoal de gestão, né, para tirar informações do sistema. E a ideia é essa. Eu acho que a gente está muito bem posicionado no mercado que a gente atua, de empresas de médio para pequeno porte. A gente está muito bem posicionado em termos de sistemas. Os concorrentes não oferecem o que a gente oferece, pelo menos na minha visão. Outra coisa também que, nesse ponto, eu procuro embutir dentro do desenvolvimento das questões de manufatura e qualidade, é você agrupar as funcionalidades de tal maneira que a pessoa não fique utilizando várias telas. Essa é uma preocupação que eu tenho quando eu projeto determinada funcionalidade dentro do sistema. Por que eu penso dessa maneira como sendo um diferencial importante para o nosso produto? Porque, na verdade, o objetivo da pessoa que está na gestão industrial é fazer com que a produção aconteça, né, fazer o delivery da produção, fazer com que o material chegue nos pontos onde são necessários, ou na máquina, ou no estoque do produto acabado. Então, o sistema tem que ser uma ferramenta que auxilie ele a agilizar o processo. Então, não pode ser uma coisa assim que ele tem que ficar usando 10 telas para chegar no mesmo resultado. Então, muitas das coisas que a gente desenvolve na gestão, tanto da qualidade, como também, e especialmente na área industrial,
e nos outros módulos que a gente está projetando aí para frente dentro do produto, né, é fazer com que as coisas sejam meio que agrupadas, né, obviamente com segregação de função, né, então se existe uma necessidade de separar os usuários, a gente coloca isso dentro do sistema, mas de maneira geral a pessoa ela trabalha muitas vezes dentro de uma única tela. E isso é uma grande vantagem que a gente imagina, porque a pessoa ela realmente não precisa ficar usando vários recursos para chegar no mesmo resultado. Então ela faz todos os processos, por exemplo, abrir uma ordem de produção, se possível já requisitar o material, se possível já reportar a produção numa única tela. Obviamente existem diferentes processos industriais que precisam ser observados, mas todas as soluções de reporte que nós temos, elas procuram agrupar o máximo de função dentro de um lugar só, para justamente ser um diferencial. Como os concorrentes, que alguns até eu conheço, por ter trabalhado com alguns desses RPs anteriores, você tem que fazer uma coisa numa tela, outra coisa em outra, não. Dentro do Mind, a gente tenta agrupar o máximo de coisas em poucas telas para que o usuário possa ter eficiência na operação do uso do sistema e ficar focado naquilo que é importante para o negócio dele. Otimiza o tempo, né, do usuário. Exatamente. Ao invés dele ficar abrindo várias abas ali, otimiza o tempo dele e melhora o processo. Exato. Só um ponto aqui, Vitão, assim, bom o Valmir detalhar um pouco mais, assim, quando a gente fala de funcionalidades, né, é bom que fica claro, assim, o Mind está preparado hoje para fracionamento? Sim. Está preparado para fracionamento? Para projeto, ele está preparado? Sim, O que tá. mais? Plano de corte? Sim, assim, ó, como eu estava falando agora há pouco, né? Cada fábrica tem uma particularidade. Então, uma indústria química é diferente de uma indústria que trabalha com fabricação de navio, por exemplo. Então, você tem que, de uma certa maneira, pensar em soluções que abranjam esses tipos de negócio que eu chamo de DNA da área industrial. Então, existem coisas que são comuns a todas as empresas. O que varia é como a empresa controla. Então, nós temos várias modalidades de reportes, mas dentro daquela filosofia de agrupar o máximo dentro daquela modalidade. Então, por exemplo, hoje nós temos uma rotina de fracionamento de produtos, então, onde você pega, por exemplo, um produto que está, por exemplo, num tambor e transforma em garrafinhas, então você fraciona em unidades menores, mas tudo isso concentrado num lugar só. Você tem a tela padrão de reporte de produção que é usado nas indústrias químicas, onde você já seleciona o lote, já gera o produto acabado, já diz qual que é o ajuste de formulação que a qualidade recomenda. E também temos a tela de reporte por operação, onde você vai operação por operação lançando, mas tudo isso agrupado. Então, no momento que ele reporta a operação, ele pode reportar uma parada de máquina, pode apontar um momento de ocorrência dentro da fábrica. E também temos uma outra modalidade de reporte, que é o reporte que a gente chama de backflush, onde você, basicamente, tendo uma engenharia e tendo saldo, o sistema simplesmente reconhece essa engenharia e reconhece esse saldo e já faz a baixa da matéria-prima, entrada do acabado, mas numa única tela, sem precisar ficar entrando em várias. Então, apesar de eu ter 4 modalidades de reporte, a gente tentou agrupar o máximo de funções dentro desses reportes para que o usuário não fique navegando em telas paralelas para fazer aquilo que ele precisa. Não, eu quero reportar uma operação, então ele usa uma única tela, mas com várias funções que permitem que ele lance vários dados que contribuem para entender o que acontece na fábrica. Então essa é uma coisa realmente que o sistema tem, né? Então essas possibilidades, mas tudo isso muito agrupado para que o usuário não fique procurando telas e perdendo tempo. Otimização de tempo, né? O que nós temos Otimização de tempo. mais valioso aí. Estivemos até conversando sobre isso, que é o tempo, né? O Mind ele faz isso, ele otimiza seu tempo. Com certeza, é o recurso mais valioso. Novamente, a gente fala das questões financeiras, mas o tempo realmente é muito valioso, principalmente em questão industrial, eficiência, né? Eficiência de máquina, isso é fundamental. Então vamos lá, puxando o gancho aqui, assim, eu vi que, eu lembro da minha época quando eu comecei a implantar o RP, né, Valmir? Você sabe muito bem disso, foi um dos meus tutores ali, sempre acreditou em mim. E eu via que uma grande dificuldade quando você trabalhava, você ia numa indústria que tinha produtos configurados, né, que não era produto em série, os outros RP sofriam com isso e o número de customização era enorme, né? Aí eu pergunto pro Ângelo, na parte de pedidos, lá na parte de orçamento, lá, como o Mind está preparado para empresas que têm essa particularidade de vender um produto que não é seriado, né? Um produto 100% configurado. Fala um pouquinho sobre hoje isso. a gente tem funcionalidades no Mind que permitem eu cadastrar uma estrutura base do produto e que eu possa fazer a configuração, né, dele até no momento da venda. Um exemplo clássico que a gente tem isso aí, os mais antigos, nós, né, vão lembrar, que antigamente quando a gente comprava um desktop, né, que fazia meio por encomenda, né, tinha sempre aquele tiozinho que montava computador para vender, né, e a gente sempre escolhia lá o desktop que dizia, eu quero memória de tanto,
tanto de memória RAM, tanto de HD, eu quero com uma placa de vídeo assim, uma placa de som assado, tudo é computador, mas eu posso ter variações nos componentes que vão montar esse computador. Fazendo analogia o que a gente criou na parte de vendas, em que eu posso estar integrado com a configuração de produto da manufatura, em que no momento da venda, o próprio vendedor pode, com o cliente na linha, pode ir configurando, dizendo, o meu produto tem que ter, pegando o exemplo do computador, eu quero um computador com memória, você quer de 8 GB, 10 GB, 12 GB, e você pode escolher e configurar a placa de vídeo, você pode pegar a placa de vídeo a mais poderosa, com uma média mais barata, e você pode ir configurando isso no momento do pedido, e já sai o teu pedido pronto dali. Inclusive, já sai pronto para gerar uma instrução para a manufatura para seguir com a produção daquele produto. Só complementando o que o Ângelo está falando, porque além de você configurar, né, que já é um desafio, né, muitas vezes as empresas fazem tudo isso em planilha, mas o grande desafio das empresas é chegar no valor da configuração. Isso. Porque você tem lá um monte de peças, essas peças têm preços, e juntamente com os preços eu adiciono um markup, adiciono uma taxa de receita que eu espero, e aí, o meu valor de vendas é esse, só para exemplificar, né? Somando todos os materiais, todas as peças dá R$10, mais 1% ou 10% de markup que eu quero ter, o valor da venda daria R$11, né? Então, essa questão de você chegar nos preços das peças e também adicionar um markup para sugerir um preço para o teu cliente final, isso é um recurso que o sistema possui. Porque nós temos dentro do MIND toda a estrutura de codificação de produtos, como também a estrutura de custos, inclusive custo de mão de obra. Então, na hora que está sendo configurado e gerado um orçamento lá no comercial, essa informação ela é somada, né, e computada de tal maneira que diz assim, se você vender esse material aqui por R$11, você tem, por exemplo, R$10 de custo, mais esse R$1 de receita que você... R$10 de receita que você vai ter. Então, esse aspecto é importante dentro do sistema, né, de você ter o valor do teu produto já no momento da configuração. Você queria... Complementando o que o Valmir falou nessa parte de markup, né? Sem falar que no Mind ele oferece, que outros sistemas não oferecem, que é a possibilidade de você ter teu markup baseado no custo contábil e no custo gerencial, que você escolhe qual custo gerencial você quer usar. Você pode carregar no teu custo gerencial, carregar um custo de última entrada, carregar um custo que veio da sua planilha Excel, que você usou as métricas que você quiser. Então... E o usuário já pode ver isso, já pode ver em momento de execução do pedido, já é capaz de ver qual é a margem que aquele pedido está dando. Tudo em tempo Inclusive, real. você pode criar regras de aprovação desse pedido, de liberação dele, em função de ele obter ou não o markup desejado que está fixado para a empresa, né? Somado à questão da configuração. Legal, bacana. Legal. Eu vou só, você me permite, Vitão, assim, depois que a gente faz a venda lá, tem o produto configurado, como a manufatura recebe isso, né? Vamos falar um pouco sobre isso e falar também, assim, falar um pouquinho do MRP, a experiência que a gente teve em um cliente, né, que a gente tirou um grande URP, né, e fez um MRP2. Fala um pouquinho sobre isso, Valmir, é bem importante. Com certeza, assim, a partir do momento que uma configuração, um orçamento é aprovado, e só vai aprovado para a área industrial, né? Não tem nada que venha para a área industrial que não tenha sido passado por uma aprovação comercial, de crédito. Então, isso já é um ponto muito interessante. A integração é direta, né? Então, a pessoa que é gestor técnico da fábrica, ela já recebe a informação do que foi feito de configuração na área comercial. A partir dali, ela faz toda a etapa de transação dentro da fábrica, né? E o que seria essa transação dentro da fábrica, né? Se aquelas peças já estão em estoque, ela já pode abrir ordem, requisitar essa coisa toda. Mas, se não, ela pode utilizar um recurso nosso que é do planejamento de necessidade de materiais, que é o MRP, né? Que ele basicamente pega aquela configuração ou pega uma engenharia, né, de produto e faz uma explosão de necessidades, aí tem uma série de parâmetros para poder ver se tem estoque, se já tem ordem de compra em andamento, né? Em relação ao MRP2, que é o que o Fernando acabou de perguntar, a gente, logo em seguida que eu faço uma explosão de necessidades, né, a gente tem também outros recursos que me permitem, por exemplo, analisar a demanda em relação ao tempo, e também já fazer uma análise da capacidade, né? Como é que a fábrica ela consegue absorver aquela demanda, né? Como é que ela consegue receber aquela produção? Se ela tem, por exemplo, disponibilidade de horas homens ou de horas máquinas para produzir, né? Então, é bem uma etapa que antecede mesmo o processo produtivo. É você receber uma demanda vindo para uma orçamentação ou vindo no pedido de vendas,
e a partir dali você fazer todo um planejamento, tanto de material como também se você consegue absorver aquilo que está sendo necessário para a venda, né? Então, realmente, essa é uma função bem interessante dentro do sistema e, novamente, dentro daquela filosofia, né? Programas muito condensados, né, para que o usuário consiga já processar e já ter uma visão mais rápido possível, sem ter que ficar usando várias telas, várias consultas para chegar numa análise. Então, isso é uma coisa é uma preocupação muito séria que nós temos na área industrial. Puxando outro gancho aqui, Vitor, você me permite de novo, falando um pouquinho com o Ângelo, vai me parecendo várias coisas aqui para perguntar. A gente teve uma experiência aí para entrar num segmento que a gente sabe que foi bem complexo para nós, mas a gente conseguiu, que é indústria de tubos, né, Ângelo? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, porque quando a gente está fazendo a prospecção de venda, falando um pouquinho sobre isso, tem vários clientes que a gente prospecta que eles querem trabalhar com mais de uma unidade de medida no Mind, né? Então, explica um pouquinho aí como é que o Mind trabalha, tanto na parte de logística, como na parte industrial também, para que fique claro aí como o produto ele pode atender esse segmento, né? Então, hoje no nosso sistema, a gente já, passando em vários segmentos, a gente sempre surgiu essa necessidade do cliente que controla o seu estoque numa determinada unidade de medida do produto e vende em outra, né? Recentemente, até a gente fez mais uma implementação que o cliente ele arbitra qual a unidade de medida que o vendedor pode vender. Ele controla em unidades, mas ele só autoriza o vendedor a vender em caixa de 10 unidades. Então, a gente tem essa funcionalidade para tratar isso no sistema para fazer com que o vendedor só venda numa unidade de medida ou em algumas unidades de medida determinada, com o sistema fazendo as conversões e gerando pedido, nota fiscal na unidade de medida que o cliente quer ver, né, no seu pedido, na sua nota. Então, isso também ao longo do tempo, a gente já chegou a desenvolver no sistema, está em uso no sistema, de poder controlar o estoque em mais de uma unidade de medida. O sistema tem a unidade padrão, que é aquela para uso na área fiscal e tudo mais, e o cara tem uma outra unidade de medida para controlar, ainda segundo uma outra métrica, controlar o teu estoque. Isso deu bastante trabalho, que afinal você manter 2 unidades de medida no estoque, você tem vários pontos de integração do sistema, várias interações e relatórios e consultas e controles, né, para não deixar essas funções se escaparem do controle, né? E é assim que a gente tem o teste de campo, que é sempre na mão do usuário, né? A gente coloca na mão do usuário, o usuário usando na prática, a gente já sempre acaba descobrindo coisas que a gente não imaginou, né? Que a gente não imaginou inicialmente e precisou tratar para resolver a questão do sistema, deixar a funcionalidade ativa, né? E isso exigiu bastante esforço da gente. Hoje já está estável, graças a Deus, essas funcionalidades já estão estáveis de unidade de medida e já o pessoal está usando e a gente implementando, vira e mexe, surge a necessidade de criar um relatório novo para a pessoa explorar essa solução que a gente deu. Também até nesse mesmo cliente que você citou, a gente teve que dar uma melhorada em performance da nossa parte de movimentação com terceiros, que hoje para todos os RPs, né? O controle de saldo em poder de terceiros, em muitos RPs no mercado, eles não fazem direito, ou fazem de maneira capenga, e a gente já sempre trabalhando nisso até para agilizar a questão de lançamento de notas, os controles e tudo mais, porque hoje em dia o controle de terceiros tem que saber o que você tem que ter, o que está na mão de fornecedor, e o que você tem, se você faz alguma industrialização para terceiros, você tem que saber o que está em teu poder que não é seu. Até fiscalmente tem um controle forte em cima disso daí por parte da Receita, e isso a gente oferece no nosso sistema também. Estamos otimizando, já otimizamos e estamos otimizando mais as rotinas de envio de nota para terceiros e retorno. Hoje, no nosso retorno, a gente importa o XML da nota do fornecedor de industrialização, do fornecedor de beneficiamento. Já tem N tratamentos para ajudar a agilizar a entrada dessa nota, né, que é uma nota, às vezes, complexa, que eu tenho retorno simbólico, material, serviço, tudo junto na mesma nota. Então, esse tipo de desenvolvimento é assim, conforme a gente vai pegando os casos, a gente vai aproveitando e vai fazendo crescer o sistema. Produto padrão, sempre padrão, né, Ângelo? Procurando incorporar no padrão. Raríssimas são as vezes que chega alguma necessidade para a gente que a gente enxerga assim, não, o cliente está fazendo assim por gosto dele ou porque
o jeito dele não é o adequado de fazer, mas ele quer fazer assim. Raríssimas são as vezes que a gente acaba fazendo algo que a gente fecha o funcionamento só para determinado cliente, porque ele insiste em fazer de um jeito que não seria o recomendável, não seria a melhor prática para ser absorvida no mercado, para ser absorvida no padrão. A maioria das vezes mesmo a gente incorpora no produto e Normalmente a oferece gente isso para os outros clientes, né? E aí, só resumindo, né, tudo isso que é feito, né, na área de logística e manufatura, controle de qualidade, né, Valmir? Depois, se quiser falar um pouquinho sobre isso, que também tem, eu vejo que tem muito diferencial lá, né? RNC, enfim, acho que depois poderia dar uma pincelada e tudo sobra na controladoria e finanças, né? Que é resultado de tudo isso, né? E de forma rápida e online, né? Ontem eu tive no cliente, né? E ele expressou né? Brilhou até os olhos dele. Falou, poxa, eu tenho um DRE no segundo dia útil, né? Basta o pessoal da minha contabilidade, eles fazem a conciliação praticamente semanal, o pessoal faz a conciliação bancária diária, né? E aí no final do mês ele tem o DRE pronto, online, né? Dentro do nosso BI lá. Então isso facilita demais para a tomada de decisão. Ele mesmo ontem falou, poxa, eu tinha o meu DRE 3 meses depois, mas a informação já passou, né? Então, para tomada de decisão é muito ruim, né? Então, assim, no final, igual o Valmir falou bastante de custo, né, Valmir? Então, a gente também fez de uma forma que o cálculo de custo do Mind fosse simples e rápido de processar, né? A gente tem experiências de outros softwares, né, Valmir? Que, poxa, às vezes leva dias, semanas para a gente processar o cálculo de custo, né, Valmir? Para fazer o fechamento do período, né? Isso é complicado, porque quando você fala de custos, você tem que pegar toda a movimentação, pegar as ordens de produção, ver como é que está a situação delas. E a gente pensa, novamente, naquela filosofia de simplificar a operação do cliente, que custos não é simplesmente a informação do ponto de vista fiscal. É fiscal, é controladoria, sim. Sim, Só sim. que ela é muito mais importante do ponto de vista de tomada de decisão do gestor. Porque aí ele vai, por exemplo, tomar a decisão de expandir uma fábrica, de contratar mais mão de obra, ou rapidamente movimentar, ajustar a quantidade de mão de obra aplicada dentro de um processo, com base no quê? Não pode ser em cima do achismo, né? Tem que ser em cima de dados e números. Então, o Mind, pela maneira que ele foi estruturado, ele permite com que rapidamente você consiga fazer o fechamento e já pega aquelas informações para localizar quais são os produtos mais rentáveis, quais são os produtos que são deficitários, tá? Se você, qual a tua estrutura de custo, como é que ela está se comportando ao decorrer do tempo? Então, por exemplo, eu estou tendo muito custo com a minha mão de obra, por que isso está acontecendo? Então, o grande foco da questão de custos, obviamente, além de ser compliance com o que o governo exige, é também fazer com que o gestor tenha tomado a decisão o mais rápido possível para rapidamente se movimentar no mercado muito competitivo que acontece aí no dia a dia das empresas, né? E o controle de qualidade, Valmir? Fala um pouquinho sobre isso também. Eu acho bacana na tela do Mind, do jeito que você projetou isso. Que assim, ó, até fazendo relembrando um tempo assim, quando você entrou na nossa equipe, a gente te deu uma folha em branco e falou, Valmir, tá aqui, faça do seu jeito, né? Do jeito que você gostaria. E, poxa, ficou excelente. Legal, Mas esse negócio ficou sensacional e todo mundo que usa sabe disso, né? Foi um vai e brilha, né? Poxa, foi legal, né? A gente falou, pô, tô aqui a folha em branco, o olho dele brilhou na hora, né? Falou, poxa, tudo isso que eu queria. Como Faz uma criança acontecer. que recebe um carrinho, sabe? Assim. O controle de qualidade, ele nasceu visando, novamente, naquela filosofia de tentar agrupar o máximo de coisas dentro de poucos programas, né? Mas ele nasceu com a seguinte filosofia inicial, de você fazer as inspeções de qualidade dos seus produtos. Então, por exemplo, eu parametrizo e digo que aquele produto sofre inspeção e digo quais são os atributos de inspeção que esse produto vai ter. Se é viscosidade, temperatura, enfim, com o que o cliente quiser fazer inspeção. Então, isso foi o início do processo. Então, por exemplo, vindo lá do recebimento, se o material tem controle de qualidade, ele já sofre a possibilidade de ter uma inspeção. Na fábrica também a gente começou a trabalhar de duas maneiras diferentes. Então, por exemplo, existem empresas que trabalham com qualidade após todo o processo concluído e tem empresas que controlam qualidade já durante o processo. Então, a gente criou parâmetros para poder diferenciar essa situação. Isso em termos de inspeção. Logo em seguida, a gente pegou um cliente que queria trabalhar com não conformidades, registros de não conformidades. A gente desenvolveu um RNC que realmente é bem diferenciado, porque ele permite com que você acione pessoas dentro da sua organização e fora dela para te apoiar na solução daquela não conformidade detectada, né?
Outra coisa também que é bem interessante, que a gente está numa evolução também bastante legal, é a questão de avaliação de fornecedor, né? Então, cada empresa tem seu parâmetro de avaliação, né? Tem sua fórmula de avaliação de fornecedor. Então, eu pego lá as últimas entradas, divido pelo número de vezes que teve não conformidade, a outra trabalha com outro modelo. Então, a gente criou uma ferramenta que é bastante flexível. Você diz quais são as variáveis que você quer considerar no teu cálculo de não conformidades de avaliação de fornecedor, e depois chega lá no número, no indicador. Mas o mais interessante de tudo isso é que o Fernando talvez acabou também mencionando um pouco a questão que chama muita atenção, é a parte de controle de instrução de manuseio, cargas perigosas, controle de documentação. Isso é muito interessante. Em indústrias químicas, isso é fundamental. Você saber que aquele produto é perigoso, quem é que pode manipular aquele produto, se a pessoa que está comprando tem permissão de comprar o produto, durante quanto tempo ela pode comprar, se o Ministério do Exército, a Polícia Civil, a Polícia Federal controla esse tipo de material. Então, tudo isso, controle de qualidade, ele tem, né? Então, ele nasceu primeiramente visando fazer inspeção de produto, evoluiu na questão de qualidade, começou a ir na instrução de manuseio, a avaliação de fornecedor. Então, hoje ele tem um conjunto muito grande de funcionalidades, né? Então, realmente é uma coisa que ainda está em crescendo, né? Muitas vezes os usuários pedem coisas novas, a gente tenta analisar e vendo se existe uma demanda embutida dentro do nosso produto para que mais clientes se satisfaçam com os recursos que ele tem. Até nessa parte você lembrou bem, porque a gente teve que recentemente desenvolver a integração com o sistema da Polícia Federal que faz o controle de produtos perigosos, né? Tem um sistema eletrônico que a gente gera o arquivo para o cliente fazer o upload no sistema da Polícia Federal, justamente para ganhar tempo, né? Que a Polícia Federal disponibiliza o sistema dela para você até digitar os dados na mão, mas dependendo do número de notas que você tem, fica um absurdo de um trabalho, fica inviável. E a gente teve que criar para o nosso cliente a extração do arquivo de movimentação de produtos perigosos para subir no site da Polícia Federal. Tem meio que a Receita Federal. Estou preocupado com o imposto do ano que vem. Começar a mexer com o imposto está complicado. Muito bom. Eu queria puxar uma pergunta aqui, que eu estou tendo uma aula aqui com vocês, que vocês falaram que vocês têm que se conhecem, eu tenho de vida praticamente. Eu queria saber como foi lá o início, como o Mind ganhou vida, assim. Como foi a ideia inicial? Eu posso começar com isso, né? Assim, a gente tinha uma empresa de consultoria, né? Eu, Ângelo e outros sócios, né? Tô falando mais do Ângelo porque ele está aqui. E aí a gente tinha uma parceria com a empresa do Alexandre Gamesa e o Ambrósio, né? Que é nosso CEO, o Ambrósio, né? O Gamesa daqui a pouquinho vai falar um pouquinho aí de infraestrutura, né? E ao longo do tempo a gente fez uma parceria, né? De criar um produto, né? Voltado ali para esse RP que a gente trabalhava, e ao longo do tempo essa parceria foi se estreitando, né? E a empresa dele, que era a Quid, antes eles tinham já eles começaram a fazer o software que chamava Titan antes, né? E aí, em meados aí de 2015, mais ou menos ali, a gente resolveu fazer uma fusão, juntar as empresas, né? Para trazer a bagagem de consultoria que nós tínhamos, né? Junto com a expertise de produto que eles tinham, né? E aí nasceu o Mind, né? E nesse momento que veio o Valmir, e a gente que conhece uma baita experiência de mercado, a gente falou, Valmir, o Mind ainda não tem manufatura, tá aqui uma folha em branco, pode fazer e fazer acontecer, né? E foi aí que a gente começou a construir, melhorar com a ajuda dos nossos clientes, né? Então, a cada cliente que a gente entra, a gente vê novas funcionalidades, novos modelos. Valmir recentemente colocou plano de corte num cliente nosso aí também, que deu uma baita agilizada no processo dele. E a gente vai incorporando no produto, né? A gente falou muito de indústrias aqui, né? Mas também a gente é forte também em distribuição e serviço, né? Então a gente também atende bastante isso. E é isso, né? Não sei se o Ângelo quer complementar alguma coisa. Até puxando a memória, né? Fazendo recordar que antes o Titan, né? Que era o antigo Mind, ele tinha a sua parte de vendas, né? Que é metade do que a gente tem hoje em vendas, praticamente. Tinha alguma coisa de compras. Financeiro. Até o e-procurement que a gente já tinha sido criado naquela época em compras e a gente tem até hoje. Um pouquinho do financeiro. E a partir da fusão foi desenvolvendo toda a área de estoque, recebimento, manufatura, parte fiscal também a gente já desenvolveu bastante solução.
e cada vez crescendo mais. É muito legal de ouvir de vocês, porque antes de vir para cá eu tinha pesquisado muito sobre RP, e a gente vê muitas reclamações do pessoal falando que se sente só mais um dentro da base, se sente só mais um cliente, e aqui no Mind a gente vê que é diferente, né? A gente vê que vocês tratam o cliente como prioridade principal, que quer atender ele da melhor forma, que quer que o cliente se sinta satisfeito dentro do Mind, né? Perfeito. Sim, a gente procura ouvir o que o cliente tem a dizer. É que, por vezes, também não vou dizer que, né, não tem, às vezes, umas frustrações. Às vezes o cliente nos pede coisas que, em termos de compliance, elas não são executáveis. E a gente não executa, né? Do tipo, a gente nunca vai fazer uma transação que, por exemplo, fira alguma regra do fisco. Isso está um karma nosso, é um dogma nosso que a gente insiste em não ferir. Se a pessoa quiser algo que fira a legislação ou vá ferir alguma regra fiscal, a gente avisa ele e fala, olha, isso nós não fazemos. Mas todo o resto, o que demanda uma melhoria para termos de ergonomia, para agilidade no produto, isso a gente procura sempre estar incorporando no sistema, Muito realmente. E você, Valmir, quando recebeu a folha em branco, o que você achou naquele momento? Fala um pouquinho. É um desafio legal, né? Eu já tinha tido experiência de trabalhar no desenvolvimento de outros ERPs, né, que hoje são nossos concorrentes, da consultoria neles, mas assim, o legal é que eu vendo essas deficiências, né, virtudes, alguns tem muitas virtudes também, mas muitas deficiências também. Então, vendo essas deficiências, eu falei, cara, a gente vai fazer um negócio que justamente seja diferente para ir além dessas deficiências, né? E também entendendo algumas coisas que a gente percebia de problemas estruturais que vinham lá atrás do sistema, do produto, né? Então, eu tenho um que só faz uma coisa, outro que só faz outra coisa. Uma coisa que me chamava muita atenção no RP antigo que nós tivemos a oportunidade de trabalhar é que lá dentro da parte industrial tinha que parametrizar coisas da contabilidade. E raramente a pessoa da área industrial está preocupada com contabilidade. Na verdade, o contador, o controller, tem as questões que ele quer controlar, mas eu não posso transferir essa responsabilidade para o gestor da área industrial. Então, hoje, dentro do Mind, até a gente teve essa discussão, nós três aqui, né, de montar o painel do contador, que era justamente isso, era a maneira de isolar a contabilidade do restante do processo. Então, o contador, ele determina toda a contabilidade lá na área dele, e as áreas que são pontas, né, estoque, área industrial, elas só se beneficiam daquilo que o contador fez, sem precisar que o contador entre dentro da manufatura e parametrize o que debita, o que ele acredita. Então, essa era uma deficiência que a gente viu no passado, em alguns concorrentes, que a gente tentou justamente tirar. E fora aquilo que eu sempre cito, né? Você não ter vários programas que faziam a mesma coisa. Então, a gente tentou, com segurança, com segregação de função, mas agrupar o máximo de transações para que você não fique fazendo várias coisas. Você tem que ter foco naquilo que você tem que fazer para fazer a coisa mais rápida possível. Perfeito, perfeito. Só fiquei pensando quando o Fernando disse que te deu uma folha em branco, né? Ele mentiu, né? Ele deu uma resma de papel sulfite, foi pouco, né? Teve que comprar mais duas depois para dar, porque foi coisa pra caramba para preencher, né? Não coube em uma folha só. Não, e outra, a letra dele é grande também, ainda foi maior. E outra coisa, né? Ainda. Outra coisa, a gente está, principalmente na área industrial, a gente está passando por um momento de transição. Da mesma maneira que o Ângelo tem as preocupações da área, vamos falar, fiscal, né? A gente está num momento de transição que é muito falado de indústria 4.0, qualidade 4.0. Então, existem realmente coisas assim que estão emergindo, inteligência artificial, coisas que a gente vai abordar em algum momento aí no nosso bate-papo, que a gente tem que ficar de olho e fazer com que a nossa ferramenta consiga evoluir nessa direção. Né, de você ter a gestão humana da fábrica, que isso não acredito que vai fugir do curto prazo, mas usar o máximo possível de ferramentas que auxiliem tomada de decisão mais rápida, inclusive utilizando o IA. Então, por isso que a área industrial ainda tem um potencial enorme de crescimento aí, em termos de melhorias, coisas, práticas novas que estão surgindo, a manufatura Lean. Então, tem uma série de coisas que a gente está pensando aqui na nossa tendências de mercado, que a gente está aqui pensando em colocar. Muito bacana. Pessoal, eu queria falar mais uma perguntinha aí sobre um momento marcante que vocês tiveram nessa trajetória aí com o Mind, aquilo que vai ficar para sempre na memória de vocês ali, uma situação inusitada, pode ser engraçada aí. O que vocês têm para compartilhar com a gente? Nossa, é censura o quê? 16, 18 anos aqui? Tem. Brincando, porque história a gente tem um monte, né? Bom, acho que o primeiro momento marcante foi quando ele me chamou para ser sócio, o Fernando, e eu disse sim.
Aí foi o primeiro momento marcante, que foi, a partir daí, foi aquela correria, aquela virada na vida, porque olha, a gente, desafio, nesses 30, de Mind são que 6 anos? Não mais, né? Já Desde são 2015 desenvolvendo, 15? né? Puxa, o tempo 20, voa, 11 né? anos. Quando a gente está se 10. divertindo, né? É. Então, aí já vai... Não sei como eu tenho cabelo ainda. Foi um sim É. tipo de casamento. O Valmir já não tinha cabelo antes de entrar com a gente, então ele não vale. O Fernando, o cabelo dele era preto ainda. Então ainda... Aí eu não sei como eu tenho cabelo, tenho os dentes, todo ferrado, joelho ferrado, tudo ferrado, mas resistindo bravamente. Mas assim, história tem um monte, vários desafios. Principalmente nosso primeiro cliente, que foi beta testing, que a gente foi desenvolvendo muita coisa na hora. Eu acho assim, a velocidade com que a gente desenvolveu o sistema, a quantidade de recursos que a gente colocou, eu acho hoje que é meio inacreditável, né, para a quantidade de pessoas que estavam envolvidas na época em desenvolver o sistema, que nem pega nós três aqui, mas o Ambrósio, né? Puxa, a gente construiu... O Ambrósio, como eu falei, ele já tinha uma casca do sistema, que era a parte de vendas, estoque, mas o que a gente fez, no tempo que a gente fez, de ter um RP completo, que vai desde o momento da compra, recebimento, venda, faturamento, parte industrial, o que foi construindo ao longo desses anos, eu acho um absurdo, né? Para o tamanho da equipe envolvida, que praticamente foram os sócios, as cabeças pensantes para idealizar o produto, nosso pessoal de programação desenvolvendo, mas mesmo assim, eu acho que foi um trabalho que se a gente Foi conta para o pessoal não acredita o que foi feito no tempo que foi feito, né? Eventos assim que teve ao longo da implantação, teve vários. Nós somos dos sócios aqui, que nem dos que estão na mesa agora, eu, Fernando Valmir, que a gente já se conhece há mais de 30 anos. Eu não, eu 20, né? É você 20, né? Mas eu, Valmir, uns 30 anos, É. né? Que a gente se conhece. Você, eu tive o desprazer de conhecer a minha brincadeira. Você com 20 anos, mas, puxa, Que já é isso. uma vida, Uma né? bagagem, né? Uma É uma bagagem vida, que É, nem do você meu- falou. que vem. Que nem Meu- falou, você estava no projeto ainda, Vitor, e a gente já queimando a cabeça com RP. É muita bagagem. É muita história para contar, algumas impublicáveis aqui, né? Porque O que eu posso falar de experiência é que assim, né? Claro, quando eu chamei o Ângelo para ser sócio, cara, é mais pela parceria, pela experiência, né? A gente, poxa, é assim, eu até fico um pouco emocionado por isso, porque não é fácil, gente. Assim, é você decidir empreender, principalmente no Brasil, né? Difícil. Você sair do negócio, assim, da sua zona de conforto e falar, não, agora vamos. E eu tive que convencer o Ângelo. Isso foi o mais difícil, né? E aí depois o Valmir e assim por diante, todos os sócios que fazem parte do grupo diretivo aí, né? Então, para mim, assim, o que mais me deixa satisfeito, né? Com relação à ITWS, que é a dona do Mind RP, né? Sei lá, acho que a paixão do que a gente trabalha, cara, assim, porque se a gente não tivesse paixão, não tivesse vontade, a gente não estaria aqui. Acho que a paixão, acho que levou a gente a chegar nesse momento, né? Então começamos pequeno, né, Ângelo? Hoje a gente tem uma equipe bastante grande que nos apoia, e aí a gente está mais ali, né, pensando, e eu faço questão de estar em todos os clientes, né? Tem Muito alguns legal. que eu não visitei ainda, mas vou visitá-lo. E principalmente quando é cliente novo, né? Então eu faço questão de participar. E aquilo que nosso conselho mesmo fala, né, Valmir? Foco no cliente o tempo todo, né? E a gente, por experiência, por ter trabalhado com isso ó, em outras empresas, a gente não quer cometer os mesmos erros que as outras fizeram, né? Tipo, cresceu demais e deixou o cliente de lado, né? Muito que eu citei, né? Exato. E assim, e os clientes que hoje nos ajudam também a vender, nossos clientes também nos ajudam a vender o Mind, né? Com indicações, tem clientes novos que querem visitar os nossos clientes, né? E eles sempre falam muito bem, fala também do carinho nosso, né, que a gente tem com ele. E o desafio é isso. Acho que a gente não está nem no começo, né? Tem bastante coisa para percorrer, Legal, né? muito legal. Se for lembrar das coisas engraçadas no projeto, tem coisas, como disse o Ângelo, né? São muitas histórias, né? E particularmente, assim, uma coisa que é muito engraçado é o bom humor, né? Da equipe, né?
Fala aqui primeiramente do Ângelo, né? O Ângelo é um elemento muito importante nos projetos, porque às vezes a situação, né, ela é desafiante, né? Então, só que o Ângelo tem uma maneira de conduzir as coisas junto com a equipe, como amizade mesmo, de que, de uma certa maneira, você desestressa, isso é muito legal. Uma leveza de família mesmo, né? Exatamente. É que eu tenho um lema de trabalho que é ai que se fuder sem perder o bom humor jamais, né? Então, você pode estar na maior tensão e tudo mais, mas não pode perder o bom humor, porque senão, se bater o desespero em alguma situação difícil, se sentir meio estressado, não vai levar a nada, né? Então, Vale a procurar pena. manter o bom humor, pelo menos dentro da equipe, né? Para alguns clientes eu tenho fama de mal, porque às vezes eu sou meio direto com o cliente, né? Tenho que domar isso. Mas quando Mas te a conhece, não é princípio, com a assim. equipe internamente, geralmente eu procuro manter, né, o bom humor elevado, porque o galo cantou. Porque no nosso trabalho, assim, realmente é estressante. Geralmente a gente tem sempre uma pressão de prazos para fazer a implantação. O cliente, às vezes, ele quer ir para um caminho que a gente sabe que não é o caminho adequado, ou que tem, como eu falei um pouco antes, né, tem alguma inconsistência ali fiscal, que o cliente não pode seguir aquele caminho, aí tem todo o trabalho de convencimento. Isso tudo são coisas que estressam, né, no dia a dia. Com certeza. Mas a gente tem que resolver, né? Eu, Valmir, a gente já há 30 anos lidando com clientes diretamente, a gente sabe já como é que é. Mas é isso, e do trabalho. E a equipe nossa, que nem a ideia também é estar ampliando, né? Se Deus quiser. Já Já começamos, né? Vendo mais gente no mercado, fazendo a seleção. Que eu falo brincando que se na seleção não enfiar o sorvete na testa, não tá dentro, né? Porque tem que ser meio maluco nesse meio. Né? Se tomar sorvete e não enfiar na testa, não vai. Pode ter o currículo que for, mas é complicado. Tem que ter aquele vírusinho no corpo para gostar desse tipo de coisa. Porque é um trabalho nosso de implantação de sistema que eu falo, você faz a mesma coisa de um jeito diferente todo dia. Exato. Porque cada empresa é uma história, toda empresa compra, vende, nem todas transformam, né? Tem empresas que são comércio, tem empresas que é indústria, mas toda empresa compra, vende, tira seus números, emite seus livros, mas nenhuma é 100% igual à outra. Sempre tem alguma coisinha diferente, sempre tem a personalidade do dono ali, sempre tem alguma coisa no meio. Que legal. E também, lembrando assim, né, em termos de projeto, né, a primeira vez que a gente tirou um relatório chamado relatório de custos, para mim também foi algo muito marcante, porque quando você chega nesse relatório de custos, é porque todo o processo aconteceu. Então, desde a engenharia, a ordem de produção, a gestão de estoque, e depois eu mando a informação para a contabilidade. Então, foi para mim, puxa, foi falado agora há pouco que foi dado uma folha em branco, né, para desenvolver a área industrial. Então, um dos meus indicadores para verificar se realmente estávamos evoluindo nesse sentido é ter toda a cadeia mapeada dentro do sistema. E como é que eu media isso? Através do relatório de custos. Então, a primeira vez que nós tiramos o relatório de custos num cliente e conseguimos analisar os números, e olha, a produção deu esse valor, isso foi muito significativo. Agora, em termos organizacionais, também outra coisa que também eu lembro com muito carinho é a formação do Conselho de Administração da ITWS. Esse é um passo que a gente realmente preza, tem muito carinho, porque é uma visão de longo prazo para a organização, né? A gente não aquela coisa assim que está visando somente o curto prazo, atender imediato algumas coisas. Não, a gente queremos ser uma empresa que atenda nossos clientes com solidez e visão de longo prazo. Então, essa questão de ter formado um conselho, e aos membros que não estão aqui do conselho, né, o Ambrósio, o Grace, Varney, é um agradecimento que a gente faz para eles, porque realmente tem contribuído muito com a estruturação da empresa e com a visão de longo prazo que a gente quer ter para o nosso produto e para o nosso serviço. Você Isso considera que foi uma virada de chave? Sim, muito importante para a empresa, porque assim, todos nós temos uma formação técnica, alguns têm um pouco mais de formação, vamos dizer assim, administrativa, né, gerencial, mas é inegável, a empresa de tecnologia tem muito viés técnico. Só que é muito importante a gente ter aquela preocupação de longo prazo como empresa, gestão, visão estratégica, né? Visão de quais são as tendências de futuro para o mercado, da tecnologia, das pessoas. Então, essa questão de... O conselho, hoje, ele realmente abre nossa visão, o Fernando está aqui, pode também falar, muito no sentido da questão de gestão interna, dos nossos controles internos, relação com nossos parceiros que estão na nossa equipe de trabalho direto,
e também com nossos clientes, e da preocupação com o nosso mercado, preocupação com a satisfação do nosso cliente. Não que não tenhamos isso antes, sempre tivemos. Mas agora é a questão de ter isso de maneira mais estruturada, melhor organizada, melhor dividida. Isso é realmente um grande ponto para nós, como de inflexão dentro da operação da empresa. Que legal, muito bacana. Queria puxar aqui uma brincadeira rápida com vocês de ping-pong aí, um responde, pergunta-responde rápido aqui, com um de cada vez, pode ser? Vamos lá. Claro. Quem começa aqui? Alguém tem preferência? Começa por eles aí, eu não quero começar não. Tomás, vamos lá então. Pergunta e resposta, rápido. Qual a funcionalidade favorita do Mind? Olha, acho que para mim é o balancete, né? Para mim, né? Porque assim, ó, eu vejo que nos outros RPs não era tão fácil você tirar um balancete e ter ali a informação rápida, clara, né? Então isso eu gastei um tempo para Tempo real, né? Tempo real. Se pudesse automatizar uma tarefa da sua vida, qual seria? Tarefa da minha vida? Vida pessoal ou vida profissional? Ambos. Pode citar Vida ambos. profissional. Cuidado, você vai falar. Cuidado. Olha, gente, não sei assim responder de bate-pronto isso. Automatizar uma tarefa da minha vida. Eu acho que, sei lá, desenvolver novas funcionalidades, melhorar mais o Mind, enfim, acho que nesse sentido. Pensei aí. que você ia falar assistir o Corinthians, que tá meio Não. mal aí. Esquece Corinthians. App favorito além do Mind? App favorito além do Mind, Spotify. É que eu gosto de escutar Trilha música. sonora preferida enquanto trabalha? Coldplay. Previsão da tecnologia que vai revolucionar os próximos 5 anos? IA. Próximo. Tá com essas perguntas mesmo? Vamos lá. Qual a funcionalidade favorita do Mind RP? Cara, não é nem na minha área. Eu realmente tiro o chapéu para a parte de política de formação de preços, política comercial que foi desenvolvido. Não está nem na área industrial. Eu sei que a área comercial, que está inclusive com o Ângelo, ela é muito dinâmica, cada empresa cria de um jeito. Então, assim, se eu fosse falar alguma coisa na área industrial, eu falaria dos meus filhos, né, dos meus bebezinhos na área industrial. Então, não vou falar dos meus bebês, eu vou falar de uma coisa que realmente eu admiro muito, que é a política comercial do Mind. É muito interessante, muito explorado, até porque você tem várias situações e ele é bem abrangente. Show. Se pudesse automatizar uma tarefa da sua vida, qual seria? Cara, alguma coisa voltada com a gestão de tempo. Eu tenho, né, pessoal que sabe, eu tenho uma vida bem dinâmica. Então, além da questão profissional, eu tenho um lado também acadêmico. Enfim, tenho aulas, às vezes eu ministro aulas em universidades, então dou palestras, então uma coisa que tem que estar muito bem administrado para fazer a coisa com qualidade para todos os pontos, né? Não posso deixar um aluno insatisfeito ou um cliente na ponta também insatisfeito. A administração do tempo para mim é algo realmente é muito importante. Vital, né? Show. App favorito além do Mind? Cara, eu também gosto muito de Spotify. Spotify. Trilha sonora preferida enquanto trabalha? AC/DC. Alguma específica? Cara, Black in Black. O LP completo, Black in Black. AC/DC, Legal. Led Zeppelin, rock and roll. Quer dar uma palhinha? Previsão de tecnologia que vai revolucionar os próximos 5 anos. Cara, indiscutivelmente a inteligência artificial, indiscutivelmente. Mas, cara, uma coisa que eu acho que é interessante é que você tem que estar aberto com outras áreas, né? Então, por exemplo, existem pesquisas na área de genética que você... cara, mas é genética, que tem que haver, né? Não, tem coisas que... Se você pensar, né? A evolução acontece durante bilhões de anos, né? Então, tem coisas que aconteceram eficientes no processo da evolução que você consegue trazer para dentro de um sistema, para dentro de um software. Então, você, além de usar a IA, com alguns outros processos que são de psicologia, processos biológicos que conseguem trazer para dentro do sistema para que ele fique mais rápido, mais inteligente e mais com possibilidade de crescimento. Isso é uma coisa que, não somente a IA, mas a IA juntada com uma série de outras coisas, acho que é uma tendência muito forte. Show, bacana. É o presente e futuro que a gente fala aí, né? Bora lá. Esse questionário me faz lembrar lá do Monty Python e o Cálice Sagrado, que é o filme clássico de humor, que chegava o velhinho da ponte, e o rei tinha que passar a ponte, aí tinha o velhinho que tomava conta da ponte, ele ficava assim,
Para a ponte atravessar, 3 perguntas você tem que acertar. Aí vinha, qual é a sua missão? Ah, encontrar o cálice sagrado. Só que no contexto do filme, dando spoiler, né? Ao longo do filme, tinha uma situação que o rei Arthur passa no filme que ele fica numa discussão com o cavaleiro a respeito de andorinha africana, andorinha europeia. E quando chega nessa ponte, que é o final do filme, faz a pergunta lá, né, o velhinho, qual é a sua missão? Aí de todos ali, encontrar o cálice sagrado. Aí ele, qual é sua cor preferida? Azul. Aí, qual é o seu nome? Ser Galahad, não sei das quantas, e o cavaleiro passa. Aí um outro cavaleiro que era muito snob, isso é fácil, né? Eu vou lá, né? Aí, qual é a sua missão? Encontrar o cálice sagrado. Qual é a sua cor preferida? Aí ele com a cabeça na resposta do outro, azul. Não, é verde. Aí vinha um ar e jogava o cara no precipício. Né? E por fim veio o próprio rei que foi passar na ponte, né? Aí qual é a sua missão? Qual a sua cor preferida? Aí qual é? Aí o velhinho faz uma cara de demônio assim. Qual é a velocidade em voo de uma andorinha? Aí o rei volta, por causa do que aconteceu no início do filme, volta. Mas uma andorinha europeia ou africana? Aí o velhinho, não sei. Aí vem a maldição e joga o velhinho. É fantástico isso. Mas vamos lá. Vamos lá. Parênteses aí, vai no questionário. Isso não sai no corte. Vamos embora. Qual a funcionalidade favorita do Mind RP? Eu acho que realmente a parte de vendas hoje. Hoje está bem dizer que é a parte que engloba a parte política comercial, comissões. Hoje a gente tem um monte de ferramentas ali que realmente isso daí ajuda bastante. Fora na parte de vendas, o tratamento fiscal. Né? Que hoje a gente tem um cadastro, que é até um dos cadastros mais pesados no Mind, que é o cadastro de operações fiscais, que o intuito dele é a pessoa responsável pela área fiscal da empresa configurar esse cadastro para que o vendedor não tenha que entender de tributação. Né? O vendedor vai lá, coloca o pedido e o sistema mesmo já atribui qual é a parte de tributação correta. Isso eu acho que é um diferencial nosso fenomenal. Show, muito legal. Se pudesse automatizar uma tarefa da sua vida, qual seria? Falando francamente, fazer algo que automatizasse a construção de especificação por mim. Que olha, eu vira e mexe fazendo especificação. E você tem que pensar no impacto nos outros clientes, impacto na área fiscal, contábil, custo. Projetar o sistema, né? A parte de projeto. Já fiz muito, né? Já estou com 50... Estamos em 2024, 53 anos. Tem que lembrar, né? Fazer a conta. E olha, eu gostaria, se tivesse um jeito de automatizar, né? Seria bom, para me aliviar um pouco. Porque realmente, esse é um trabalho que a gente tem que fazer sempre com muito carinho, muito cuidado, porque é trabalhoso. Você tem que pensar em todos os aspectos que pode ter uma implementação no sistema, você tem que pensar numa gama de aspectos enorme que os clientes eles não fazem ideia. Ele pede para mexer uma coisinha aqui, ele não sabe o quanto você tem que checar de informação para implementar, às vezes, uma solução. Mas é legal que escutar você falando que desse trabalho todo e no meio disso tudo você fala carinho e cuidado, né? Tem que ser, porque depois isso, se você não faz com carinho e cuidado, você leva um tapa na cara na volta, né? Quando o cara vai usar na prática, o cliente vai usar na prática e não funciona ou causa algum dano, né? Hipoteticamente causar algum dano no sistema é um risco muito grande. Então a gente tem que pensar e garantir, tem que ter toda a segurança do que a gente está implementando, não vai ferir nenhuma outra regra do sistema. Sem falar com muita coisa a gente incorpora no produto padrão, quando um cliente pede uma alteração para a gente, tem que ter todo o cuidado para ver se não interfere nos outros clientes. Legal. Como os outros clientes vão receber tal mudança. Legal, isso é muito legal. Vamos Qual lá. é a próxima? App favorito além do Mind? YouTube, ultimamente. YouTube. Trilha sonora preferida enquanto trabalha? Renato Russo? Qualquer rock, né? Apesar de que é mais rock nacional, mas também escuto Paranoid, né? Do Ozzy Osbourne. Tem. E também Vocês são do rock and umas roll. coisinhas, mas é rock and roll mesmo. Samba, pagode e funk, eu quero que se exploda. Em português, claro. Previsão de tecnologia que vai revolucionar os próximos Não 5 tem anos. como IA, né? IA já ajuda pra caramba, né? E acho que realmente vai ser a incorporação do IA no Mind, em outras funcionalidades, vai ser uma revolução. Que a gente né? já tem, né, Ângelo? Já estamos Isso. começando já, tem um cliente já em beta teste, né? E estamos evoluindo nesse sentido. E o IA eu acho muito relevante, que assim, até pensando de forma mais ampla, né, fora da nossa empresa e tudo mais, que o IA vai acabar com um trabalhinho besta.
né? Quem faz um trabalhinho de escritório mecânico, sem pensar muito, né? Esses trabalhos aí, a tendência, não sei se eu vou estar vivo para ver essa revolução aqui em termos de Brasil, mas que realmente a IA vai começar a acabar com várias funções nas empresas em geral, vai acabar. Vai começar a sobrar aqueles... Porque mesmo para usar IA, para você usar uma IA, você tem que saber perguntar. Exatamente. Então, o mínimo... A pessoa que for trabalhar com IA, ela tem que ter um mínimo de bagagem, de formação, né, para saber usar o IA de forma decente. Que nem um exemplo que o pessoal fala, por exemplo, estagiário de consultório de advocacia, né? Geralmente o cara trabalha só para pesquisar processo e tudo mais. Esses trabalhos de pesquisa, de documentação, o IA faz com o pé nas costas, não precisa mais um ser humano para fazer, né? O que vai sobrar são trabalho que ainda exige uma execução física, né, braçal, e aqueles trabalhos que exigem já algum raciocínio, algum pensamento lógico em cima da função. Agora, realmente, trabalhos puramente mecânicos, assim, a tendência é ir sendo varrido do mercado, na minha visão. Só uma coisa também que eu queria contribuir com a questão da IA, né? Acho que todos nós falamos da questão da IA, mas existe uma tecnologia que ela está associada com a questão da IA, que é a internet das coisas, né? As IoTs, né? Então você tem lá todo um algoritmo de IA, que ele vai construindo um conhecimento, né? Usando lá a rede neural, essas coisas todas, mas aí você tem que alimentar esse algoritmo, né? Você tem que alimentar essa informação. E principalmente na área industrial, você tem uma tendência muito forte de você ter a ligação das máquinas com um lugar que concentra essa informação e alimente uma IA. Para você aí sim conseguir dizer, não, a tendência de uma paralisação de uma linha ou uma tendência de uma quebra de máquina é essa. A IA pode sugerir, mas ela tem que coletar os dados nas pontas para poder, a partir dali, gerar uma previsão. Então, realmente, é outra tecnologia que também nós estamos muito de olho nisso também em relação ao nosso produto. Legal, muito bacana. Queria perguntar também agora sobre o RP em nuvem. Os benefícios e a motivação para a migração. Por que o RP tem se tornado cada dia mais em nuvem? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é questão de custo. Em primeiro lugar, que isso daí alivia um certo custo das empresas em manter uma determinada infraestrutura. Empresas médias e pequenas, às vezes elas não têm como manter um servidor da maneira certa, né? E manter um profissional que cuide daquele servidor devidamente. Por mais que contrate serviço de terceiros, por vezes é um custo que a empresa não quer ter. E fora outras, a gente conhece casos ao longo da história de empresas que cuidavam do seu RP internamente no servidor interno e foi hackeado. Entrou um hacker, criptografou e cobrou resgate do servidor, né? Justamente porque a pessoa, né, a gerência, vamos dizer, dessas empresas pequenas, né, não tinha um conhecimento do que é necessário para manter um sistema, manter seu sistema, manter seus dados seguros, e acabavam por negligenciar isso, por questão de custo, etc. Resultado, tinha um sistema completamente fragilizado, sujeito à invasão, não deu outra. Um belo dia, um hacker entra, invade, criptografa e cobra resgate do seu sistema. Caramba. Então, os principais motivos é esse custo, né? Porque em nuvem, você consegue, você tendo que nem no nosso caso, a gente tem um RP em nuvem, em que a mesma nuvem suporta vários clientes. Você tem uma diluição desse custo, né, que é interessante para o nosso cliente, e fora as questões de segurança, que a gente está num ambiente bem robusto em termos de segurança, graças a Deus. Com esse ponto, a gente não tem se preocupado. Acho que o Ângelo falou tudo, né, sobre isso, né? Eu também, resumindo, é o custo-benefício, né? E daqui a pouco o Gamês também vai falar um pouquinho, o Alexandre Gamês, que é o nosso diretor de tecnologia, e aí ele pode abranger muito mais esse assunto aí, né? E falar um pouquinho mais, né, Valmir? Tem só uma outra coisa que o pessoal às vezes não acaba pensando em relação a estar na nuvem, que é uma palavrinha chamada ubiquidade, né? É você ter a possibilidade de não depender de softwares que emulam para você chegar no dado que você precisa. Então, por exemplo, um gestor da fábrica, ele conseguiria, eu sempre falo da fábrica, né? Mas assim, um gestor da fábrica saber o que está acontecendo da máquina dele enquanto está viajando na Europa. Isso é uma característica importante de ter um sistema na nuvem, né? Além das questões de custo, tal, a questão de segurança, mas é a questão de você ter o mais rapidamente possível a informação em vários pontos.
Na época da pandemia, a gente teve muito, a experiência muito forte a gente teve na pandemia, porque um cliente nosso virou bem no início da pandemia e, cara, se não tivesse o nosso sistema, ele teria dificuldades para operar. Porque rapidamente começou a pandemia, toda a equipe teve que ir para casa fazer trabalho home e a empresa não parou. Não parou de faturar, não parou de continuar tendo com a operação mínima na fábrica, mas continuou produzindo. Por quê? Se tivesse um sistema totalmente centralizado num servidor local, né? Ou com necessidade de fazer emulação, teria que estar, enfim, seria um tratamento diferente, mas por ter essa ubiquidade, né, você conseguir acessar de casa, na Europa, ou em qualquer dispositivo móvel, né, cara, isso é um grande diferencial para a operação e para a eficiência dos dia a dia da empresa. Os dados ali na palma da mão, né? E quem não tinha o Mind, hein? Licença de VPN, de ITS. Olha, o pessoal gastou dinheiro nessa época, né? Isso mesmo, com certeza. Doidado. Ia perguntar mais uma aqui, sobre custos agora. A gente já viu que tem empresa que reduz 30% de custos usando o sistema de gestão de estoque. Por que isso acontece? Olha, primeiro que tem muitas empresas que hoje o sistema dela é planilha eletrônica, né? Então, é o que eu costumo falar. Planilha eletrônica, ela tem um ônus e um bônus. O bônus é que a planilha eletrônica aceita tudo. O ônus é que ela aceita tudo. É o mesmo problema. O que é a vantagem e a desvantagem. É a mesma coisa você dar uma metralhadora para um chimpanzé, né? Se você tirar a trava, ele vai matar todo mundo, né? Então, essa questão de gestão de estoque, como eu falei, se você não tem um sistema, um RP, com as regras de compliance, mais uma vez, para fazer a gestão disso e te dê as ferramentas para você analisar as questões de custo desse estoque, a gestão dele em cima de quanto você tem que manter em estoque mínimo, quanto tem que ter teu estoque de segurança, teu ponto de atendimento e tudo mais, e outras variáveis na parte de gestão de estoque. Se você não lida com isso, de duas uma, ou você vai ter material faltando para atender teu cliente, ou você vai ter material sobrando, gerando custo dentro da tua empresa. Material parado. Material parado hoje é custo, né? Nos anos 70, os anos 80, empresa ter um estoque gigante era sinal de saúde financeira. Mudou. Né? Esse conceito caiu por terra. Hoje a ideia é você ter apenas em estoque o mínimo necessário para você operar. Né? Estoque grande quer dizer que você está com capital ali, um capital parado, né, um ativo ali parado, e você não tem o dinheiro circulando. Então, por isso que é a importância de um sistema de gestão de estoque, justamente para você otimizar teu uso. Né? Poder fazer a gestão dele no seguinte sentido: você não pode ter material sobrando e não pode ter material faltando. Você sempre tem que buscar teu ponto de equilíbrio para a tua empresa funcionar com o máximo de eficiência possível. Então é bom ali que o Mind ajuda nessa saúde financeira, né? Ele te mostra que você não precisa ter um estoque tão grande, você pode investir em algum outro lugar. A gente, na parte de gestão de estoque, a gente procura colocar as ferramentas justamente que permitam ao gestor ver e chegar a essas conclusões. Então o gestor tem tudo ali na palma da mão dele, em tempo real. Ele consegue ver a parte de giro do estoque, consegue ver o quanto ele tem em estoque, como o estoque dele se comporta. É óbvio que tem questões que aí entra ainda a inteligência humana. Empresas que têm questão de sazonalidade, que determinada época do ano tem mais demanda de um item, outro não, aí isso vai do gestor já se precaver ou antecipar determinados passos sabendo dessas ocorrências. Que legal. Mas o importante é ter um sistema que dê a visão dele do que está acontecendo dentro da empresa. Esse apoio, esse suporte é muito importante. Com certeza. Só contribuindo com as análises do Ângelo, por exemplo, o sistema está lá, né? A informação está lá. O Ângelo também disse muito bem, né? Se você teve uma revolução na questão de gestão de estoque, que é a parte de Kanban, essa coisa toda, né? Que está muito associado com a área industrial. Mas, assim, tem que pensar do ponto de vista de gestão de estoque e do ponto de vista estratégico. Então, você ter, por exemplo, qual que é aquele produto que está com pouco giro. Se eu tenho muito material obsoleto na fábrica, isso o Mind, uma boa análise dos números que o Mind oferece, você chega. Mas mais importante é isso, qual produto ou qual material que me dá ganho em termos de receita. Então não adianta eu ter um material lá que eu compro por 100 e vendo por 90, cara, eu estou tomando prejuízo. Se eu comprei por 100 e estou vendendo por 90, eu estou, né, pagando para trabalhar.
Então, o Mind e a parte de custo permite você fazer justamente essa análise. Pô, qual que é o meu material que dá melhor rentabilidade? Quais são os produtos que seriam interessantes? Eu progressivamente tirar de linha, né? Não é interessante eu produzir aquilo. Então, essa decisão que acaba gerando esses ganhos que você citou agora há pouco, né, de 30%, né, é a informação que está lá e a cabeça do gestor. Então, por exemplo, se o sistema está dizendo, ó, você tem um material que está parado lá há 2 anos e num custo altíssimo. Se o gestor falar, não, mas eu amo esse material porque eu recebi de herança, aí não tem como ter resultados. Mas o dado está lá. Se ele quiser utilizar com inteligência o dado, ele chega em ganhos financeiros significativos. Legal, isso é muito legal. Ainda é importante a pecinha que vai atrás do teclado, né? Exatamente. Pessoal, então para finalizar aqui nossa conversa, nosso bate-papo, também para falar para as pessoas que estão procurando RP, um RP robusto que vai atender eles, o que fica da nossa conversa, o que a gente pode deixar de recado aí? Bom, acho que dá para deixar de recado é o seguinte: empresas, né, mesmo de pequeno porte, que você já começa a ter um nível, uma determinada quantidade de operações fiscais, emissão de nota e tudo mais, a empresa precisa ter um RP. Se a empresa ainda trabalha usando somente Excel, você está num risco relativamente alto. Não sei que se você seja um microempreendedor individual, né, que é você sozinho com uma barraquinha vendendo qualquer coisa, mas se você já tem um comércio com determinado porte, uma pequena indústria, você precisa de um RP para ajudar a gerir tua informação. Hoje em dia, o mundo é complexo. Hoje em dia, se você não tem um mínimo de informatização, você está em risco, ou em risco fiscal, ou em risco de perder mesmo o controle do teu negócio. Então, isso eu acho assim, uma empresa, mesmo de pequeno porte, já começa a sentir a necessidade de ter um RP para fazer a gestão, um mínimo de gestão da tua atividade. Show. E não é, só complementando aqui como gancho do Ângelo, né? Não é qualquer RP, né? Na verdade, o RP, ele é como se fosse um sistema nervoso central da tua empresa, né? Então tem que ser algo que realmente seja adequado à tua necessidade. E também não pode ser do tipo assim, olha, faça do jeito que é o quadradão, porque o produto é desse jeito. Não, ele tem que entender as especificidades. Uma coisa que a gente tem muito cuidado aqui, eu, o Ângelo, o Fernando, né, os demais membros da ITWS, é entender o negócio da pessoa. Muitas vezes o nosso cliente, como até foi falado aqui no nosso corte, né? A gente vai no cliente, ele, não, mas eu queria só um negócio. Aí você vê uma oportunidade, né, alguma coisa lá dentro que vai gerar um ganho muito grande na operação dele. Então, é isso, né? No nosso RP, ele tem, além de você estar muito preocupado com o negócio do teu cliente, fazer com que a coisa evolua, mas também identificar pontos onde ele pode ter savings na utilização do RP. Por exemplo, tem um cliente nosso também, né, que ele tem uma parte numa operação que ele gasta milhões de reais, milhões mesmo, por questão de gestão de estoque, porque ele não consegue aproveitar algumas peças que sobram na linha. Então, uma coisa que nós, enquanto sócios e pessoas que pensam no produto, a gente está de olho nisso e já pensando na solução que vai dar ganho para ele. Então, essa é a situação, né? Não simplesmente ter um RP, mas entender que um RP é um sistema nervoso central e que ele pode gerar ganhos para você. E aí que está o diferencial também da ITWS com o produto Mind. Nós estamos pensando em como você pode ter savings no teu dia a dia, na tua operação, na tua fábrica ou na tua venda, de maneira que você realmente se diferencie no mercado. Essa é uma preocupação forte aqui de todos os membros aqui do corpo diretivo da empresa. Show, muito bacana. Como eu trabalho muito na parte de administrativa, né? Eu sou responsável por essa área, né? Da parte financeira e contábil do Mind. O que eu vejo, assim, pelo menos para mim, você tem que ter informação rápida para tomada de decisão, né? Esse é o grande ganho, né? Como o Ângelo citou planilhas, que a gente já viu alguns casos desse jeito. O Valmir falou de saving, né? Que o pessoal quer ver muito isso, né? O quanto que eu posso ser ágil para ser competitivo, né? Para que minha operação rode mais rápido, né? E se você não tiver um RP que esteja tudo no mesmo lugar, que esse é o nosso diferencial, né? O grande diferencial nosso, quando a gente começou a construir, é se livrar de integrações, né? Então, por exemplo, eu quero um CRM, a gente tem CRM dentro do sistema, né? Eu quero um BI, tá acoplado dentro do Mind, entendeu? Poxa, eu quero ter painéis aí de dashboards ou uma análise analítica, tá dentro do Mind, né? Para que eu preciso ficar dependendo de integração, né?
Então, isso também é uma dor que a gente viu muito nos nossos clientes, que quando eles têm um sistema, sei lá, chamado de add-ons, chamado sistemas legados, né? Para quem que eu abro o chamado? Para quem que eu vou cobrar? Né? Então, isso é um diferencial enorme que a gente trabalha muito, muito para que não tenha isso dentro do Mind, né? Então, a nossa filosofia é que você tenha 100% da sua operação dentro de um único sistema, né? A gente já participou de alguns projetos, a gente já tirou vários sistemas para colocar só o nosso, né? Ontem eu estava com um dos empresários, um amigo nosso aí, conversando um pouco sobre isso. Ele tinha 3 sistemas, né? Um em cada empresa, e ele colocou todas as empresas, toda a operação dentro do Mind. Que legal. E hoje ele é, sei lá, ele é bem feliz, ele consegue ter ali na palma da mão dele a empresa, de qualquer lugar do mundo, né? Isso que é o mais interessante. Legal. Então, pessoal, o que fica da nossa conversa, para você que procura um RP completo, robusto, vai reduzir seus custos, te fazer feliz, né? Igual o Tomás comentou aí no final. Mind RP em todas as redes, ITWS no Facebook, LinkedIn Mind RP, Instagram Mind RP, YouTube Mind RP. Vai sair esse episódio completo lá, muitos cortes. E é isso aí, pessoal. Até uma próxima.